Boa noite mais uma vez. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Creio que Ele está sendo honrado e glorificado nesta noite por cada louvor, por cada oração, por cada pedido que foram feitos. E nesse momento, que o Senhor me use, que o Espírito Santo me use para falar um pouco de sua palavra. A nossa igreja, ela tem um projeto que são as quartas de poder. E o Ministério da Mulher, ela fica com a última quarta de cada mês para juntos podermos orarmos mais, pedir que o Espírito Santo nos use para buscar outras pessoas lá no mundo. E este ano, o nosso tema principal é milagres. Eu acho que deu para vocês perceberem, pelos louvores que foram feitos aqui, que o tema desse ano é milagres. Eu tenho certeza que não foi à toa. Deus que escolheu esse tema para trabalharmos durante esse ano. E o tema hoje, da mensagem de hoje, fala sobre só um toque. Só um toque. E falando de mim um pouquinho, né, vai fazer 32 anos que eu sou adventista para a honra e glória do nosso Deus. Ele tem me usado para desenvolver alguns dons e talentos em sua casa. Mas em 32 anos que eu vou fazer, só passei a mensagem 2 vezes. Depois de, acho que uns 14, 15 anos, essa está sendo a primeira vez. E misericórdia, minha gente. Aí diz assim, mas você faz formação, mas você canta, mas não é fácil, viu? E o bom de tudo é que a gente sente independente, 100% de Deus para estar aqui. Porque senão, não é fácil. Quem está ao meu redor sabe as angústias que é para chegar até aqui. Nós, do Ministério da Mulher, este ano faz 3 anos que a equipe vem sendo a mesma trabalhando. Eu dizia, um dia eu prego, a última quarta do ano eu prego. E eu disse, não, Senhor, é um desafio. Não vou deixar para a última, não. Vou a primeira, porque aí depois é mais fácil escolher os outros, né? Então, que Deus, mais uma vez, nos use para a sua honra e sua glória. E como eu falei, né, o título é só um toque. E esses quartos vem falando sobre milagres. Milagres, foi falando da água que Jesus fez, né? A água e o vinho, o homem da mão atrofiada e outros milagres. E hoje nós vamos falar de um milagre de uma mulher. Uma mulher que vocês conhecem essa história, todo mundo já vem conhecendo, né? Já ouviu falar que é a mulher do sangramento uterino anormal, que é a mulher da hemorragia, que vocês conhecem essa história. E durante os anos que Jesus viveu aqui na Terra, né, no Evangelho, lá no Evangelho, os anos que Jesus viveu aqui na Terra, mais ou menos, a Bíblia relata 35 milagres que Jesus fez durante 3 anos e meio aqui na Terra. Outros que a Bíblia não relata, mas acredito que ele fez também. E nós vamos falar desse milagre, que é da mulher do fluxo de sangue. Tá? Então, eu acredito que todos, né, aqui têm algum item de saúde, né, que a gente sabe que precisa cuidar, precisa melhorar. Para alguns, esse item de saúde pode ser um funcionamento hormonal, para outros doenças crônicas, né, ligadas ao estilo de vida, como, por exemplo, a obesidade, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, hipertensão. E as doenças crônicas são responsáveis por mais de 50% das mortes no mundo todo. E essa mulher sofria de uma doença crônica. E como vocês sabem, há 12 anos essa mulher sofria dessa doença. E lá nos evangelhos, essa história é contada no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Só que hoje nós vamos se basear na narrativa de Marcos. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos 5,
capítulo 5, verso 25 em diante. Amém? Marcos, capítulo 5, verso 25 em diante. Diz assim: a cura de uma mulher enferma é o título. Grande multidão seguia, comprimindo. 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, em contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por dentre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Então, a Bíblia, ela não relata, ela não registra o nome dessa mulher, né? Diz que ela tinha uma doença há 12 anos, que era uma hemorragia, e como eu falei para vocês, essa hemorragia era um sangramento uterino anormal, ou seja, era no seu útero. Mas diz que ela morava em Cafarnaum, não é? Então, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, né? Porque ela sofria desse mal. E antes de falar um pouco da questão da luta dessa mulher para ter a cura, vamos mais ou menos imaginar a situação dessa mulher, não é? Ela tinha uma hemorragia, e não foi uma hemorragia de um dia ou uma semana, 7 dias, que é normal para uma mulher, 8 dias, foi 12 anos, foram 12 anos que ela vinha sofrendo. E eu pesquisando mais ou menos qual é a reação, como a pessoa fica fisicamente tendo hemorragia. E constante, né, como ela ficava. A pessoa fica cansada, falta de ar, fica pálida, tonta, tem dificuldade para respirar, pulsação fraca ou acelerada. Provavelmente ela tinha um tumor. Pela frequência do sangramento, ela tinha um tumor. Então, assim, essa mulher, ela não tinha uma vida normal. Não tinha uma vida normal. E, além disso, a Bíblia diz o quê? Que, fora isso, ainda havia um preconceito. Um preconceito nesta mulher. Então, eu fiquei imaginando, quando estava estudando, porque, assim, como é incrível a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Essa história é conhecida, mas quando você vem lendo, cada coisa de, meu Deus, que coisa tão boa, e você vai aprendendo. E falando um pouquinho da situação dessa mulher, além da sua situação física, tinha os preconceitos e ela tinha seus sonhos. Como naquela época, né, existia esse preconceito de que, através da lei, né, impura, segundo a lei de mosaica, essa mulher era considerada impura.
vamos, para mim poder comentar essa parte, vamos abrir lá em Levítico 15, 19. Levítico 15, verso 19 em diante diz o seguinte: como era aquela época, né? A lei mosaica, a lei lá em Levítico, considerava a mulher quando estava nessa situação. Diz o seguinte, verso 19: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo quanto, continuando, tudo sobre o que ela se deitar, obrigado, meu amor. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentar, esse será imundo até a tarde. Parando por aqui, vamos só, porque ainda continua a questão dessa situação que existia na lei mosaica. E, ou seja, dessa forma, aquela mulher, ela enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela não podia sair, ela não podia tocar, ela não podia sentar em nenhum lugar que era considerado imundo e ninguém poderia estar lá. Mesmo lá em Levítico, no Velho Testamento, essa lei ainda, as pessoas continuavam seguindo na situação. Agora imagine, aqui fala de 7 dias a 8, que era a situação de uma mulher. 12 anos, então essa mulher com certeza era 100% rejeitada. Agora imagine os sonhos. Um sonho de ter um filho. Ninguém sabe de verdade, mas vamos imaginar, de ter um filho não podia, porque na doença que ela tinha, não poderia viver em meio social, ninguém queria estar tocando nela. Então, com certeza, essa mulher era 100% uma vida isolada, não é? E aqui diz, né, ela jamais poderia ir ao templo, como eu falei. Então, a Bíblia também diz que essa mulher também fazia o quê? Havia procurado a ajuda de todas as maneiras e havia gastado tudo. A Bíblia diz tudo, tudo. Ou seja, vendeu tudo em busca da cura, em busca da saúde. E a Bíblia também diz o quê? Quanto mais ela buscava, mais ela ficava debilitada. Imagine a situação dessa mulher. E aí, nenhum tratamento havia, né, resolvido, como está lá em Marcos 5, 25 e 26, essa parte. Então, após um período de ensino e cura, Jesus se dirigiu ao banquete. Aí vem falando agora sobre o encontro que Jesus teve com essa mulher. E como diz o verso, ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, aí quando entra na história, ele tinha encontrado que ele saía no meio da multidão, né? E aí ele ia diretamente para a casa de um dos discípulos dele, que era Levi e Mateus. Só que no meio do caminho, Jairo, né? A filha dele estava debilitada e ele correu, né? Viu Jesus e pediu para que Jesus fosse ressuscitar a sua filha, porque já tinha morrido. E Jesus foi lá, né, realizar o pedido de Jairo. E aí, durante esse percurso que Jesus já tinha realizado, e ele ia, né, para um banquete lá na casa de Levi, foi quando a multidão estava, né, caminhando, e a mulher já tinha ouvido falar dele. E quando eu fiquei analisando, se ela ouviu falar de Jesus, ouviu que Jesus curava, ouviu que Jesus já tinha feito vários milagres, então era uma oportunidade ainda. Ela lutava há 12 anos
mas havia ainda, ela disse, não, agora já gastei tudo, agora eu vou para quem pode me curar. E mesmo ela não tendo esse contato, nem visto esse Jesus, mas ela tinha fé de que Jesus poderia curá-la. E aí foi quando ela quebrou todo o protocolo. Não é? Foi quando ela quebrou todo o protocolo de sair e no meio da multidão. E a Bíblia diz também que ela saiu o quê? Né? Tinha muita gente, estava muito apertado. E se a Bíblia dizia a lei que ela não poderia tocar em ninguém que era impura, a pessoa se tornava impura, e agora ela tinha que passar no meio da multidão para tocar em Jesus. Ela pensou assim, eu não preciso que ele me veja para que eu seja curada. Eu só apenas toco. Só tocar. E se eu tocar, eu posso ser curada. E aí, e assim, outro detalhe que eu achei importante na questão da leitura, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher dizia, se eu apenas tocar na roupa dela, ficarei curada. E a palavra em destaque aqui que eu destaquei é dizia. Eu falava. Ou assim, dizia, ou seja, ela continuava falando. E diz o Espírito de Profecia que a gente fica imaginando que no meio da multidão ela não cansou de falar. Eu vou tocar nas vestes dele, vou ser curada. Ela repetia, ela não parava. Eu vou chegar até Jesus e vou ser curada. Ela não cansou de falar. E Jesus, né? E aí foi quando houve o toque. Ela foi no meio da multidão ali, se mexendo toda, agora não chamando a atenção de ninguém. Porque se a pessoa já era condenada pela multidão, não vai chegar e dizer, cheguei. Né? Ela foi calada, com um jeitinho, tentando passar, sem ninguém perceber, porque não dava para perceber também quem estava tocando e quem ali naquele momento. E ela tocou no manto, na roupa de Jesus, embaixo, diz, né? No manto. E aí, ela imediatamente se sentiu curada. Amém? E ela se sentiu curada. Deixa eu continuar aqui. E a cura, ela veio através de quê? Através da fé daquela mulher. Ela teve fé em Cristo, mesmo sem o conhecer pessoalmente. Ela ouvia falar desse Jesus. E após o período de ensino, né, que Jesus teve, e após a sua... Esse momento que ela teve com Jesus, diz que a hemorragia foi totalmente insana, acabou ali no momento. Ela sentiu isso. E aí aqui num relato, no livro Vidas que Falam, diz o seguinte, né? A mulher com hemorragia tentava se aproximar de Jesus, mas não conseguia. E assim, quando ela conseguiu, ela chegou pertinho. E ela pensou, se apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E com muito esforço, ela conseguiu. A hemorragia estancou e ela sentiu que o corpo estava curado daquele mal. Esse toque da fé, a diferença foi o toque da fé. Definitivamente, quem curou e restaurou a vida daquela mulher não foi a roupa. Não foi o manto de Jesus, foi a fé. Que a gente escuta muitas vezes, né? O mundo prega nessa questão de que se eu tomar, de que se eu der, de que eu pagar, de que eu tocar, eu vou ser curada, eu vou ter a bênção, eu vou ter o milagre. Né? E o milagre não vem pelo toque. O milagre não vem por objetos. O milagre vem pela fé em Cristo. E essa mulher foi curada. O momento mais bonito dessa história ainda não está 100% no que aconteceu com ela, que foi a cura. Mas diz que a mulher se sentiu completamente saudável e de forma anônima e discreta começou a se retirar. Quietinha ali, do jeito que ela entrou lá tentando, ela foi saindo. Caladinha, não precisava falar para ninguém. Ela sentiu que o corpo dela já estava bem, poderia
caminhar melhor e foi saindo bem quietinha. Mas Jesus parou, a multidão também parou com ele, e o que foi que ele fez? Ele fez uma pergunta simples, só que ao mesmo tempo uma pergunta para as pessoas que estavam ali e os próprios discípulos, o quê? Sem lógica, porque no meio da multidão, como é que você está sendo impressionado por todo mundo e pergunta quem me tocou? E ali Jesus perguntou e ele parou, gritou, perguntou quem me tocou, a multidão parou com ele. Diz o Espírito de Profecia desejar a todas as nações, que eu estava lendo, né, o relato todo, que ele gritou, Jesus gritou e toda a multidão parou. Quem me tocou? E os discípulos imediatamente disse o quê? Como é, Senhor, que a gente vai saber quem te tocou? Tanta gente aí tocando, te empurrando, e como a gente vai saber quem te tocou? Mas aí ele respondeu, né, de mim saiu poder. De mim saiu poder. Então, o Salvador distinguiu o toque da fé do contato casual e terminou liberando o poder da cura para aquela mulher. Eu vendo outros relatos, porque a gente vai escrevendo e termina aqui não se apegando tanto, mas diz assim, né? Ela ouvira falar de Jesus e foi curada, e Jesus a curou com o poder da fé. Jesus a curou. E após o período, deixa eu ver aqui, tá, irmãos? Vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. A mulher se apresentou, Jesus lhe disse, depois que ela se apresentou, porque ele perguntou quem me tocou, porque de mim saiu o poder, e a mulher ficou caladinha, disse assim, não vou falar, no meio da multidão vou falar, não vou falar. Mas aí Jesus perguntou e disse que ele ficou olhando, e ele olhou diretamente para aquela mulher e esperou ela falar que foi ela. Jesus esperou a mulher falar. E aí não tinha como, né? Todo mundo chegou e olhou para ela também, porque estava ali. E ela disse que foi ela que tinha tocado. Ela que tinha tocado. Ela se apresentou e disse. E Jesus respondeu, filha. A mulher se apresentou. Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz, fique livre desse mal. Jesus deixou claro que não fora pelo contato exterior com ele, mas por meio da fé que se firmava em seu poder divino, que se realizava a cura. Cada milagre realizado por Cristo resulta em transformação num cotidiano de quem recebia o milagre e marcas profundas em todos que presenciavam. Os milagres de Cristo continuam ainda hoje a desafiar as crenças pessoais e a disposição emocional e espiritual em buscar nele o que não se pode encontrar em nenhum outro. A fé prática demonstrada pela mulher curada da hemorragia é totalmente oposta aos conceitos da fé, como eu falei, né? Amplamente divulgados nos dias de hoje. Fé como moeda de troca de favores com Deus não existe. Fé casual que marca presença em algumas religiões, reuniões de religiões, sem envolvimento prático de ensinamento de Cristo, fé com conhecimento teórico sobre Deus, fé com amuleto para afastar o que queremos manter longe, isso não é fé. A fé, como aqui diz, ela requer o quê? Transformação. Ela é contínua, ela é diária. Então, se eu falo que tenho fé, pelo que Deus diz em sua palavra, pelo Espírito de profecia, a fé, ela transforma. Ela transforma a vida, ela não só cura, ela transforma a nossa vida. Eu sou uma nova pessoa, isso é em tudo. Isso é no meu andar, no meu falar, no meu vestir. Então, aqui diz, a fé transforma e transforma a minha vida, o meu jeito de ser. Não é apenas falar que eu conheço Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha vida, mas eu permaneço naquela. Ou, Senhor, se o Senhor me curar,
eu vou agora parar de fazer isso. Se o Senhor fizer um milagre, me der um trabalho, porque tudo é milagre, tudo vem de Deus. Eu vou ser assim. Isso não é fé. A fé transformada. A mulher, ela acreditou e creu em Jesus antes de ver ele. E aí, a gente precisa também desenvolver essa fé. Não é? A Bíblia diz que se a gente tiver a fé no tamanho do grãozinho de mostarda, pelo menos assim, já se agrada de Deus. E mesmo que a nossa fé seja pequena, pequenina, mas Deus, ele faz transformação pela pequena fé que você tem. Não é eu tenho muita fé, Deus vai fazer o milagre. Ou eu tenho pouca fé, Deus não vai fazer. Não. O que ele quer é a nossa entrega, a nossa busca a cada momento. E diz aqui, no entanto, falar de religião de maneira casual, orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva não vale de nada. Uma fé nominal em Cristo, que o aceita meramente como Salvador do mundo, nunca trará cura ao coração. A fé que leva à salvação não é uma simples aceitação intelectual da verdade. Aquele que espera total conhecimento antes de exercer a fé não pode receber a bênção de Deus. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. Muitos consideram a fé como uma opinião. A fé salvífica é um acordo pelo qual aquele que recebe a Cristo se une a Deus em aliança. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa aumento de vigor e segura confiança pela qual a pessoa se torna uma força vitoriosa. E aqui um relatozinho que eu pesquisei diz que as evidências da fé não são os milagres. Fé não é milagre, mas um modo de viver que manifesta comunhão e submissão plena a Deus em ações e amor ao próximo. E a gente ora sim pelo milagre. Oramos pelo milagre todos os dias, que Deus nos cure os nossos. Esse é o nosso objetivo de buscar. Mas se não houver uma submissão, uma transformação, um modo de viver, isso não é fé. E aqui diz que, também uma frase que eu vi, que diz que fé é igual músculo do corpo. Quanto mais você exercita ele, né, mais ele vai crescendo. Então, fé é isso. Se você busca, se você procura, a cada dia buscar a Deus, com certeza ela vai se desenvolvendo. É importante observar também o valor do reconhecimento e da gratidão pelas bênçãos recebidas. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela reconhecesse a bênção que tinha recebido. Por isso que ele perguntou, ela reconheceu, e ele disse, filha, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele precisava que ela falasse. Jesus sabia, né, quem tocou. Jesus sabia que aquela mulher viria até ele. E eu lendo também, achei bem interessante, no Espírito de Profecia, que diz assim, Jesus passou por ali, não foi por passar. Ele já sabia que ele sabe tudo. Que aquela mulher estaria ali. Porque assim, outros, né, os deficientes físicos, né, eles estavam ali, todo mundo poderia até levar, o visual poderia levar até Jesus. Agora aquela mulher ninguém ia levar. Ninguém iria tocar nela para chegar até Jesus. Ela precisou ir. Ela precisou ir até o encontro de Jesus. E ali ela foi curada. E Jesus perguntou porque queria ouvir. Ah, mas Jesus conhece meus pensamentos. Ah, mas Jesus sabe o que eu quero. Ele sabe, mas ele quer que você fale. Fale para a multidão o que você tem recebido de Deus. E aqui diz, né? As dádivas oferecidas pelo Evangelho não devem ser adquiridas com reservas nem desfrutadas em segredo. Assim o Senhor nos chama a confessar sua bondade. Desejar a todas as nações, página 271.
Ou seja, nada de segredo. Conte as bênçãos, conte quantas são. E isso, não espere que seja, como a gente viu aqui, não é milagres pequenos, grandes, não. É a transformação, é a busca e é a fé. Mas se você ficar com suas bênçãos caladinha, guardadinha para você, isso não é fé, isso não é milagre, isso não é cura, isso não é transformação. Ele quer que a gente conte as bênçãos, conte para as pessoas. E lá em Isaías, para finalizarmos, Isaías 43, verso 12, diz o seguinte: 43, versinho 12 diz o seguinte. Amém? Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então nós somos o quê? Testemunhas de Jesus. Precisamos o quê? Reconhecer que Cristo nos ama, transforma a nossa vida e também sermos gratos a Ele por tudo que Ele faz. Além de o reconhecimento e a gratidão, além de reforçar a fé, proporciona saúde mental, porque melhora o humor. Veja o que gratidão e reconhecimento faz com a nossa vida. Ela reforça a nossa fé, proporciona saúde mental, porque melhora o nosso humor, muda a maneira de enxergar a situação, combate emoções tóxicas e melhora os relacionamentos. Então, precisamos ter um coração gratos, um coração que reconhece as bênçãos do Senhor. Aquela mulher, ela foi em busca da cura e ela teve a cura. De Jesus sai o poder e Ele está à disposição de todos nós para buscar de todo o coração e nós com certeza vamos encontrar. Ela teve a cura. Pode ser que eu não tenha o que eu estou procurando, mas o não de Cristo ainda é a melhor resposta. É esperar. Não foi fácil para ela, foi 12 anos. Às vezes a gente não é tanto tempo, ou é a nossa vida buscando, mas a fé, ela precisa de uma transformação. Então, o milagre estudado hoje, minha gente, com esse simples estudo nosso, através da vida desta mulher, o testemunho, é nos encorajar a buscar o Senhor para alívio nas doenças crônicas, assim como aconteceu com a mulher com hemorragia. Ao sermos curados, restaurados, perdoados, não devemos ficar em silêncio, mas contar às pessoas o que Deus fez por nós e encorajá-las a crer e a buscar Deus em suas dificuldades. Ser grato ao Senhor por tudo que Ele nos dá é um exercício diário para manter a fé e manter a fé e a mente e o corpo saudável. Então, que possamos desenvolver a fé através da gratidão. Agradecer antes mesmo do milagre chegar. Eu sempre repeti um dia desse, num culto de oração, nunca esqueço de uma mensagem que uma vez eu preguei aqui, de um exército, de um rei, que ia para a guerra, mas antes de ir, ele juntou o seu exército, orou e já agradeceu a Deus pela vitória que ia ter, mesmo sem ter ido à guerra. Então, que possamos ser gratos a Deus, que possamos ter uma vida em comunhão a cada dia, buscando a cada dia, permitindo que Deus transforme a nossa vida, de verdade. A transformação, ela requer, com certeza, mudança. É deixar para trás aquilo que não agrada a Deus. Porque a fé é isso, é renúncia. É renúncia e busca a cada dia. E não desistir. Ela não desistiu. Ela foi até lá e ela foi curada. E Jesus estava ali pronto para curar. E quando ele disse assim, de mim sai o poder, é porque Jesus, ele recebia o poder de Deus
para dar às outras pessoas. Então, ele estava ali para proporcionar a cura para ela e para outros. É interessante que ali tinha muitos, ele vinha curando. E outros que eu acho que estavam ali e não foram curados porque não existia fé. Era só uma curiosidade. Então, que possamos desenvolver a nossa fé a cada dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que através da minha fé, outras pessoas sejam alcançadas para Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos deixar que Ele nos use para a sua honra e sua glória. E para finalizar esta mensagem, Nina vai cantar um hino que fala dessa mulher, para completar a mensagem através do louvor. Que possamos ouvir, meditar e pedir para Deus, mais uma vez, Senhor, cura-nos, Senhor, mas principalmente espiritualmente. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, assim como aquela mulher, todos nós temos as nossas enfermidades, seja elas físicas ou seja elas espirituais. Que possamos tocar em Jesus através da fé para que Ele possa nos curar das nossas enfermidades. Oi. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impura o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Se vocês souberem, podem cantar, viu? O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar
a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para nos salvar. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé para falar com o nosso Deus. Então, esse foi o recado que Deus, tenho certeza que Ele trouxe nessa noite para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem junto da gratidão e da ação. Então, que Deus nos use. E nada também é impossível para aquele que crê. Vamos orar. Pai querido, toda a honra e toda a glória, meu Deus, seja dada somente a Ti. Te louvamos, te exaltamos pelo Teu grande amor por cada um de nós. Porque Teu Filho, ó Deus, veio morrer por nós. Porque, Senhor, os céus estão à disposição para nos curar. Mas, em especial, ó Deus, cura-nos espiritualmente. Pai, cada um aqui, ó Deus, tem suas lutas, suas angústias, seus desejos. Ó Deus, tenho certeza que todos almejam a cura. Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus, cura-nos, Senhor. Cura-nos para a Tua honra e Tua glória. Perdoa nossos pecados, dá-nos uma boa noite em Tua presença e que Teus santos anjos, ó Deus, acampe sempre, sempre ao nosso redor. Obrigada por tudo. Obrigado, ó Deus, por nos usar. Que nossa vida, ó Deus, seja para levar outras pessoas para Ti também. Dar-nos uma boa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Seus fardos venham perdidos, que em Teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem em espírito, que em Teu nome milagres vão acontecer. Realiza Teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o Teu poder. Tira de